Estou aqui com vocês no programa piloto, um programa que nem deve se chamar programa, ou podcast, Aporias e Poesias, muito além da utopia. Aqui a gente vai encontrar a poesia nas suas mais diversas manifestações artísticas. Eu, Poeta Brasil, estarei aqui discutindo com vocês, você que está aí pelo YouTube ou então pelo TikTok, e a gente vai discutir a poesia na literatura, no cinema, na música, no teatro. Mas hoje a gente tem um convidado muito especial, um amigo que eu tenho ele com muito apreço, costumo chamá-lo de literato profundo conhecedor de Clarice Lispector, e ele vai falar hoje para a gente sobre Clarice Lispector. Eu estou falando do meu amigo Wesley Ribeiro, que já está aqui nos bastidores. Eu vou puxar ele para o palco e a gente vai começar esta conversa. Muito bom dia, muito boa noite, muito boa tarde, meu amigo Wesley Ribeiro. Tudo bem? Caro Brasil e a todos que estão presentes, estamos aqui para fazer uma conversa muito agradável, necessária, de uma escritora que eu estimo bastante, mas para além da escritora, nós temos outros temas, né? Aporias e poesias, para além da própria utopia, né? Muito além da própria utopia, como você destacou, tem um campo de ação muito vasto. Então, como professor, como você mesmo falou, sou professor, né, da rede pública de ensino, também tenho uma pesquisa dedicada à obra de Clarice Lispector, né, dentro de especialização, mestrado, doutorado, uma escritora que ainda hoje ela me instiga bastante e tem muitas possibilidades de leitura, é uma obra que não se esgota, é uma obra que eu indico para os meus alunos, para os meus amigos, né? E eu tenho uma trajetória, né, considerável com a pesquisa em torno dessa escritora, né? Como eu falei, realizei justamente o mestrado e o doutorado, e também dessas pesquisas, tanto eu publiquei alguns livros, né, como a dissertação resultou no livro Clarice, Uma Alegria Difícil, e na tese eu publiquei um capítulo em forma de e-book, inclusive está na página que eu gerencio, né, que Clarice Alegria Difícil, certo? Tem um link que você acessa, que o livro é Clarice Kafka, né? Um labirinto no âmbito da modernidade. Professor Wesley, Então, é um prazer estar aqui, que eu acho interessante falar um pouco da vida da escritora, né? E você vai me ajudar agora, né, Brasil, com os slides, né? É muito bom de ouvir falar, é muito bom de ouvir falar. A gente vai colocar aqui o material, a gente vai divulgar aqui com os nossos telespectadores, mas eu quero lhe fazer uma pergunta que você vai responder à medida que a gente vai avançar com o material aqui. E essa pergunta que eu quero fazer você vai responder à medida que a gente vai apresentar o material. É uma pergunta muito simples. Eu queria saber, professor Wesley, uma coisa que sempre foi uma curiosidade que eu tive. Por quê? Por que você gosta tanto de Clarice Lispector? O que é que ela tem? O que é que lhe atraiu nela? Que fez você estudar tanto e ser um profundo conhecedor? E você, ao mesmo tempo que vai explanando aqui o material que a gente vai divulgar aqui com os nossos telespectadores, você vai automaticamente responder essa pergunta, não vai? Essa pergunta é muito recorrente, né? E a gente, ao longo da pesquisa, não foi a primeira escritora que eu comecei por uma escritora chamada Ligia Fagundes Telles, né? E eu, dentro desse encantamento, né, que a literatura nos proporciona, eu li A Paixão do Segundo GH da primeira vez e me chamou muita atenção logo a primeira parte, né, que era para os leitores. No caso, logo na primeira página, ela diz que ficaria feliz, né, se esse livro fosse lido por pessoas de alma já formada, né? E isso me deixou assim pensativo, sabe? A obra de Clarice Lispector também tem uma proximidade um pouco assim com relação à
própria vida da escritora e com a história, né? E quando eu fui pesquisando essa questão da alegria difícil, pessoas de alma já formada, a gente vê que nós não temos uma alma já formada. Talvez a gente só tenha uma alma já formada quando a gente vem a morrer, né? E o livro foi assim um mergulho na introspecção. Eu gosto muito de temas assim que envolva esse mergulho, né, no âmbito da introspecção. E Clarice também traz assim uma roupagem muito interessante, porque como a gente vê aí na imagem, né, essa imagem primeira mesmo, Brasil, é a foto da família da Clarice, né? Sempre diz, Clarice não é brasileira, é ucraniana, né? Realmente, ela nasceu na Ucrânia, né? Daí a família, o Pedro Lispector, que é o pai, a mãe, né? Como tem aí dizendo, a Marieta Lispector, e as duas irmãs, né? Essa pequenininha é a Clarice, né? E eles vieram lá da Ucrânia para cá numa época muito difícil. Essa é a menorzinha. Menorzinha. Primeiramente, ela foi para Alagoas, e essa foto seguinte aí, Brasil, é da Clarice em Recife. Ela passou a infância no Recife. Então deixa eu entender uma coisa. Ela nasceu na Ucrânia, mas só nasceu, é isso? Apenas. Ela teve poucos meses, né? E vinha, inclusive, algo muito semelhante ao que acontece hoje, uma guerra entre Rússia e Ucrânia, né? Algo muito parecido também acontecia na época, né? As famílias elas tinham que fugir dos pogroms. Clarice é uma refugiada também, né? A família é refugiada. E você vai percebendo também que, quando ela chega ao Brasil, ela veio com pouquíssimas condições. Eu tive a oportunidade também de visitar o Recife, né? E fui à casa de Clarice Lispector, e eu, assim, a gente fica decepcionado porque a casa está quase mesmo assim, em um estado muito deplorável, né? A gente vê muitas promessas, né, de revitalização, mas até hoje a gente vê uma casa bem deteriorada. Aí nós temos aí uma imagem que eu considero imagens que são bem emblemáticas, né, da escritora, no seu ato de composição, né, que Clarice ela trabalha muito com a metalinguagem, né? Ela fala, escrever uma maldição que salva, né? Escrever dentro da escrita da Clarice Lispector não é apenas um ato tão simples, né? Ela vai justamente ver a escrita como uma espécie de filosofia também, porque é o indizível. Então, a poesia assim, se alcança muitas vezes quando se alcança o indizível, né? Então, vamos dizer, o lado utópico, ou mesmo aporético, né? É o caminho, é a escrita. Para voltar aqui para a minha pesquisa, eu destaquei aqui a cidade sitiada, né, que foi o tema da minha da minha tese, doutorado, né, e ela escreveu em Berna. Foi justamente na época, 1949, que as grandes guerras estavam numa situação bem cataclisma, né? Então nós temos aí um cemitério de sensações. Clarice ela esteve na Europa, né, antes da guerra, né? Teve, por exemplo, um distanciamento da guerra quando ela esteve aqui no Brasil, né? Ela casou-se com um diplomata, né? Passou a sua fase no Rio de Janeiro, e depois, durante e depois das grandes guerras, ela voltou para a Europa. Então, ela tem uma visão dentro e fora, né, do que seria esse tempo tão difícil, né? Então, passando o seguinte, o Brasil, eu destaquei aí dois pensadores que eu utilizei bastante, que é a Hannah Arendt e o Walter Benjamin, né? Que é Os Homens em Tempos Sombrios. Esse é um termo do Hobsbawm, né? Mas a gente estuda muito a questão da condição humana. A condição humana na Clarice Lispector, né? Que Hannah Arendt ela vai fazer uma verdadeira análise, uma interpretação muito interessante, né? Do que era aquele mundo, né, em transformação. Então, a gente vê na cidade sitiada uma cidade em transformação. E também uma transformação do Brasil para a modernidade, uma transformação também de muitas utopias que elas vão se perdendo, né, depois das grandes guerras. As grandes guerras ela fez com que a humanidade deixasse de lado muitas utopias, né, e a gente vê o próprio Walter Benjamin com conceitos muito interessantes sobre
conceito de história, uma história mais aberta. Ele vai questionar muito aquela história positivista e linear, né? E a gente vê muito isso na Clarice também. Não é uma escritora que se preocupa apenas com o aspecto introspectivo, mas também com o social, né? Eu destaco muito isso nos meus escritos. E o Franz Kafka foi Franz como Kafka, eu trabalho, esse né, com nome é literatura conhecido. comparada, como eu trabalho com literatura comparada, né, o Kafka, ele trabalha muito com essa questão da ideia do labirinto, né? Então, quando você pega um livro do Kafka, você vê, olha só, ele viveu de 1883 a 1924, e antes das próprias guerras, ele parecia já prever muita coisa do que ia acontecer. Claro que a gente não tem assim, uma previsão, a obra literária ela não prevê, mas dentro do espírito do tempo, né, os poetas eles são as antenas da raça, né? Então, dentro da obra do Kafka, você vê um pouco desse absurdo, né, que é por exemplo, a Metamorfose, é o Gregor Samsa, que acorda como se fosse uma barata, né? Vamos ver a degradação do ser humano, o ser humano sendo coisificado, sendo bestializado, né? E aconteceram Kafka quanto Clarice, e quanto também Hannah Arendt, Walter Benjamin, todos eles eram judeus, né? E os judeus, né, foram um grande alvo aí do nazismo, né? Nós tivemos aí campos de concentração de Auschwitz, né? Dentro desse meu trabalho também, eu destaco os romances, o Processo, né? O Processo, que é um romance assim que traz essa questão da burocracia, traz essa questão da condição humana dentro completamente, como é que se diz, os caminhos, né? Eles não são mais aqueles caminhos lineares do positivismo, né? A humanidade parecia estar um pouco perdida. Realmente, né? Foram muitas ilusões perdidas, né? E você passaria a ter que reconstruir, né, essa ideia da própria humanidade. Então, a gente vai ver também consequências no Brasil, a gente vai ver, por exemplo, que o Brasil ele também passaria para uma nova maneira de escrever literatura. Eu considero, por exemplo, uma concepção do Antônio Cândido, né, que ele vai falar que Clarice Lispector seria um desvio criador dentro da própria literatura brasileira, e ela passaria, né, ela começou a receber muitas críticas, né, como se fosse uma experiência incompleta, né, os grandes críticos, eles detonaram Clarice Lispector desde o início, mas eu acho interessante que o Antônio Cândido, ele fez uma crítica muito interessante, um desvio criador dentro porque ela passaria também, né, a escrever dentro de ela foi para a Europa, conseguiu, né, captar muitas formas literárias, mas ela também apropriou e transformou também na maneira de escrever do Brasil, soube fazer a interpretação tanto da realidade brasileira quanto de uma realidade mais ampla, né? Realidade mais global. Certo. Professor Wesley Ribeiro, você deu uma verdadeira aula que nem o Google daria, nem a inteligência artificial daria, mas eu quero chamar aqui para se juntar a nós uma participação super especial, um poeta que ele não é muito conhecido na mídia, na verdade eu não sei se você conhece ele de nome, que é o Severino de Maria. Eu vou chamar aqui o meu amigo Severino para se juntar a gente nesse nosso diálogo, que até agora foi didático, mas agora só Deus sabe. Tá certo. Severino de Maria eu não conhecia não, né? Mas você está falando... Severino, ligue a câmera. Bom dia Wesley, bom dia Brasil. Embora esteja aparecendo aí o nome de Severino de Maria, o Severino teve um problema e não pôde comparecer aos estúdios e pediu para que eu o substituísse. Eu não sou poeta, não sou cantador, não sou literato, não sou apresentador, eu sou apenas um indigente, mas para me apresentar e os telespectadores desse augusto programa tenham uma noção de quem eu seja, eu vou trazer aqui, eu vou me socorrer a uma figura que vocês daqui a pouco vão conhecer, aliás, já conhecem melhor do que eu. Aqui estou, seu herói, Dr. Pacheco, com minha careca inconfundível, não uso gravata nem paletó.
Misturo-me às pessoas da vida. Eu sou o Doutor Pacheco, o herói dos dias úteis. Trago comigo não o que eu sou, mas um pouco do que os outros querem que eu seja. Formado, reformado, engomado, num sorriso fabricado pela escola da ilusão. Tenho um jeito de perfeito no defeito, sem ter feito bom proveito. Aproveita a ocasião. Perdido, dividido, dirigido, carcomido e iludido, tenho nos olhos o cifrão. Disfarço na fumaça e acho graça sem saber que a rua passa entre a massa e o caminhão. Doutor Pacheco, não vou ficar. Doutor Pacheco, vou doutorar. Doutor Pacheco, vou almoçar. Está muito cedo para almoçar, mas para que o telespectador ou quem nos assiste tenha uma noção de quem eu seja, eu trouxe uma conhecida música que o querido poeta Brasil sabe e entende mais do que a gente, para dizer que eu sou apenas um doutor, produzido, reduzido, como disse aí a letra do Raul. Infelizmente, o Severino de Maria pediu 1000 desculpas, mas não pôde estar aqui com vocês. Mas, nesse momento em que a gente recebe uma pessoa significativa das letras, não só no Ceará, mas no Brasil, eu tenho algumas perguntas, se vós me ser, Poeta Brasil, permitir, para o convidado. Ele já deu uma verdadeira aula aqui para a gente de Clarice Lispector, uma aula que nem uma IA conseguiria fazer, nem Google, nem nada, certo? Vamos fazer, assim, uma coisa mais leve agora. Pode ficar à vontade, Severino de Maria. Eu vou lhe chamar de Severino, tá certo? Nem que você não queira. Não faça isso, porque Severino ele não veio. Veio o doutor Pacheco. Então, o doutor Pacheco... doutor Pacheco, você escutou bem o poema do Raul. Olha aí, esse livro aqui, você deve conhecer, Wesley Ribeiro. É um livro que você está nele. Eu tenho 3 compêndios do literato. E tem a primeira crônica desse livro é dele, o primeiro texto, que ele fala o seguinte: a literatura de vanguarda no Brasil, sob o olhar de Clarice Lispector, uma violentação criativa. Eu gostaria, Wesley, não precisa se atentar ou se ater apenas a essa obra, mas eu quero que você nos presenteie, né? Do que se trata essa violentação criativa da Clarice Lispector? De que você fala nesse texto? Olha, é muito interessante a sua observação, viu, Augusto? Porque esse é um raro ensaio crítico da Clarice Lispector, né? A Clarice, ela escreveu muito romance, crônicas, contos, né? E esse ensaio, ela vai falar sobre as transformações, né, da vanguarda brasileira, né? Como, por exemplo, as vanguardas estiveram no Brasil. A gente sabe que a escrita, ela também veio com a pintura, né, com as manifestações artísticas das vanguardas, como a gente vê grandes pintores como a Anita Malfatti, né, que ela teve uma crítica muito pesada do Monteiro Lobato, né, e esse tipo de escrita, né, a Clarice também sofreu críticas, né, porque a tradição brasileira era muito pautada no realismo, né. Você tinha, por exemplo, aqueles romances que queriam dar uma explicação exata da realidade, faziam, por exemplo, um romance mais linear, né? E a Clarice Lispector, ela vem para trazer uma escrita mais próxima, uma prosa poética, né? Vem com assim, um projeto diferente, né? E a gente vai ver, por exemplo, que a geração de 22, ela foi mais iconoclasta, né? Então, ela fala muito, dá os créditos ao Mário de Andrade, né? Que a língua portuguesa, ela faz uma verdadeira declaração de amor à língua portuguesa, que a língua portuguesa, naquela época, não tinha sido experimentada dentro dessa
percepção mais moderna, né? Ela é um pouco emparedada, né? Um pouco engessada dentro de determinados padrões, né? E quando a gente vê uma nova forma de escrever, né? Dentro de uma perspectiva moderna, no moderno sentido de perceber, né? Que só a forma não era suficiente, né? A gente vê dentro da filosofia também, né, novas percepções, tanto a questão da psicanálise, tanto a questão mesmo dessa questão social, né? Então a gente vai percebendo que era uma experiência necessária, né? A língua portuguesa estava sendo experimentada. Então ela fala também de escritores como Guimarães Rosa, né, que era como se eles estivessem construindo uma casa tijolo a tijolo. Então, a gente vai percebendo que no ensaio, ela não tem aquele academicismo daqueles que a criticaram, né? Mas a sua percepção, ela é muito válida. Eu gosto muito desse texto da violentação criativa. Era você pegar uma forma, né, e desconstruí-la, né? Isso fizeram os pintores e também a gente vai ver que os escritores fizeram. Hoje a gente também está vendo algumas transformações dentro da forma de escrever, né? A nossa sociedade, ela proporciona também novas leituras da Clarice Lispector, né? E a obra literária, ela vai respondendo várias questões, né, que vão se atualizando de acordo com as mudanças da sociedade. Então, o que eu acho muito importante a gente pensar, né, é que a Clarice, ela foi uma grande intérprete do seu tempo. Ela foi uma pensadora, né? Ela conseguiu pensar não só o âmbito, eu defendo muito isso no meu trabalho, na tese, né? É que ela não é uma escritora alienada, que até hoje a gente vê na universidade alguns professores dizendo, né, que é uma escritora alienada, mas ela pensa a interioridade e a exterioridade. Isso é o que eu acho mais fascinante na Clarice Lispector. Perfeito. Professor Severino Wesley. Não, Severino não. Doutor Pacheco, não me irrite. Mas eu queria fazer uma rápida interrupção. Doutor Pacheco. Eu estou tendo um problema aqui de identidade, entendeu? Eu não quero ficar doido, quero ficar velho. Nem isso eu quero. O Wesley chamou de Augusto. Você está com um Severino e está querendo se chamar Doutor Pacheco. Eu não estou entendendo mais nada. Mas vamos lá, porque isso é uma preocupação. Você me chama do que quiser, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte. Isso é uma preocupação irrelevante em relação Me chame do que quiser, então. Me chame de Augusto. Tá bom, doutor Pacheco. Você tem alguma consideração a fazer? Só não me chame de poeta. Poeta? Só não me chame de poeta. Pronto. Não. Ele não é poeta. Essa acusação não me cabe. Tá certo. Mas você quer fazer alguma consideração adicional ao nosso amigo Wes, que ele já está rindo ali, ó. Se você deixar. Claro que eu deixo, Severino. Não, desculpe, doutor Pacheco. Não, Augusto, não, doutor Pacheco. Não, Razek. Vá, manda a brasa. Eu estou aqui, Wesley Ribeiro, com a sua obra-prima, Uma Alegria Difícil, Linguagem e Esforço Humano. Você já falou um pouco dela, né, na pergunta anterior, então eu quero pedir a você que responda a seguinte pergunta. Eu vou pegar aqui o meu roteiro para fazer a pergunta que você merece, certo? Enquanto eu achar aqui o meu roteiro, você pode ir falando as suas abobrinhas. Não que você fale abobrinha, mas não, você sabendo que também. Vocês estão aí, nossos telespectadores, em qualquer lugar do mundo, YouTube, TikTok, assistindo. Eles vão editar isso aí tudinho, né? Ele não quer ser chamado de programa. Ele não quer ser chamado de programa, é podcast. Programa não vai ser nada editado. Não vai ser nada editado. Não tem nada editado, é tudo ao vivo. O nome do programa, Severino, ou Augusto, ou não, doutor Pacheco, Aporias e Poesias, muito além da utopia. Se você tiver achado o conteúdo da próxima pergunta, fique à vontade, a gente já está com 24 minutos, a gente pode ficar até meia-noite aqui, durante 24 horas falando, que não have problema, contanto que o computador não trave.
O poeta, eu percebi que o Wesley está sentado, então vou fazer essa pergunta, mas para que as pessoas que estão nos assistindo em qualquer lugar do mundo possa perceber o que o Wesley vai dizer. Então, são duas perguntas, viu? Você pode condensá-las. Por exemplo, Wesley, o que faz ou leva você a acreditar que Clarice é uma autora atual, necessária, a ponto dela merecer, inclusive, uma exaustiva pesquisa, né, a título de doutorado? Não para complementar essa pergunta, mas apenas para adoçá-la, ou então para azedá-la, recentemente o Manuel Carlos ele se foi, não é? E o Manuel Carlos era um escritor de novelas que pegava os textos da Clarice Lispector e se inspirava e fazia novela que foi, segundo o meu conhecimento, muito bem recebida pelo público, não é? Então, essa importância da literatura de Clarice não seria por conta de ações midiáticas, não é? Poderíamos pensar assim, ou eu estaria reduzindo essa questão do Manuel Carlos e da Clarice Lispector? Como é que você vê a Clarice Lispector na mídia? Não é? Porque eu não estou na mídia, não é? Você não está na mídia, e você é um escritor. E a Clarice esteve, e, salvo engano, corrija-me se eu estiver enganado, foi quando deu um boom, não é? Quando as pessoas começaram Clarice, claro, entendeu? Veja aí, pode ficar... Você entendeu a pergunta? Olha, Augusto, qual é o romance que tu está falando? É o quê? Laço de Família? Porque, assim, eu considero que a recepção da obra de Clarice, ela tem várias fases, né? E nós temos vários estudos, né, que trazem o âmbito mais acadêmico, né? E quando é que ela vai se popularizar mais, né? Eu penso até que os contos, eles proporcionaram uma acessibilidade maior, né? Mas eu não digo, assim, que uma coisa dependa da outra, né? Até porque a obra literária, ela tem várias possibilidades, como você falou, né? Por que ela é atual? É porque cada dia mais nós percebemos que o âmbito da introspecção, né, essa questão dos nossos problemas interiores, eles estão mais em evidência, né? Nós tivemos recentemente uma pandemia, né, que essa pandemia trouxe para nós várias questões emocionais, né? E Clarice, ela trabalha muito com as emoções, ela trabalha também, né, com essa questão, né, da forma de enxergar, né, da realidade. Não é só uma possibilidade de enxergar a realidade, né? Uma das obras que foi para o cinema, que eu considero exitosa, né, foi A Hora da Estrela. A Hora da Estrela, ela traz a história da Macabeia, porém, né, o cinema não captou, né, a parte mesmo da metanarrativa, com o Rodrigo Aciemi, por exemplo, né? Então, a grande mídia, ela é uma outra maneira, outra forma de leitura da Clarice, né? Ela não vai captar a obra da Clarice. Então, você, por exemplo, se você lê Clarice Lispector e vai para, por exemplo, para A Hora da Estrela, né? Ela vai estar incompleta, né? Porque o cinema é uma linguagem diferente, né? Pode ser que as pessoas associem, pode ser que as pessoas busquem mais, né? A internet, por exemplo, eu tenho uma página, né, no Instagram, que é Alegria Difícil, e a gente vai percebendo os nichos, né? A gente tem muitas pessoas que se interessam ainda por Clarice Lispector, né? Mas eu também não posso querer que todo mundo se interesse por Clarice Lispector, né? Porque, querendo ou não, a leitura é um campo muito restrito, né? Os leitores de Clarice, né, eles também estão se atualizando. E quando a gente tem uma página, você vai encontrar um nicho, né?
Não é todo mundo que lê Clarice Lispector. Tem gente que detesta Clarice Lispector, odeia, assim, não tem pavor, né? Tipo professor na universidade que dizia que Clarice Lispector escreve qualquer adolescente de 15 anos escreve melhor que a Clarice Lispector, né? Então, existem maneiras, existem leituras, por exemplo, tem muitas leituras que eu também, que eu leio, mas não é aquela leitura que me apraz, né? É uma leitura que ela, como tem aquela experiência muito interessante que é a garotinha de 15 anos, né? Naquela entrevista lá aquela última entrevista, né? Que fala que é uma escritora hermética, e ela diz assim, olha, o professor do Pedro II leu e releu minha obra e não entendeu nada, não gostou. E uma adolescente de 15 anos lia e relia minha obra e fazia daquela escritura uma forma dela pensar a realidade. Então, não existe uma maneira, pela mídia, é muito mesmo, né, da identificação. Eu acho que muitas pessoas não a compreendem, ou até mesmo por uma questão de maturidade. Eu também vim gostar de Clarice Lispector logo no início do vestibular. Eu até fui muito mal no vestibular, por conta que não tinha maturidade para ler Clarice Lispector, eu dentro da minha formação de leitor, né? E só muito tempo depois foi que eu percebi e fiz uma leitura diferente, né, da que eu fiz na leitura inicial. Então, existem leituras que a gente é com o tempo, né, é a maturidade. Eu percebo que a gente precisa de novos leitores, né? A gente está perdendo muito essa questão da leitura e a gente necessita. Pelo menos eu que sou professor de português, eu percebo que a gente precisa formar leitores, não apenas pessoas que decodifiquem as palavras, né? Então, exige um tempo de maturação. Sim, exatamente. Ô, Brasil, eu sei que a gente já tem que se despedir, dar tchau, né? Sair em retirada. Exato, Mas a gente já vai fazer as considerações finais, mas pode concluir. Pronto. Não, só porque o nosso convidado falou que ele era professor, eu tenho aqui um trabalho dele, não é? Que ele fez falando de Ana Miranda, porque o Wesley, ele é um escritor quase completo, né? Se eu disser que ele é completo, ele vai estar... tá bom, vou parar aqui, que eu já estou completo, né? Então ele é quase completo. Porque ele faz na sala de aula o que eu, por exemplo, se estivesse lá, gostaria de fazer. Olha só, eu vou me retirar, não sei se vocês têm um dia todo, eu não tenho, né? Eu sou o doutor Pacheco. Então, eu vou precisar me retirar, vocês fiquem à vontade, podem terminar o programa sem mim, mas antes de me retirar, eu quero deixar com vocês uma reflexão que eu fiz em cima dessa poesia que eu recitei no início, não no início do programa, mas quando o querido poeta Brasil me convidou para participar desse programa. Na verdade, não foi nem o Brasil, né? Foi o Severino. Ele não pôde estar aqui e eu, porque sou muito amigo dele, resolvi participar e gostei muito, viu, Wesley, de conhecê-lo. O Brasil eu já conhecia, essa figura do programa Vossa Excelência a Poesia. E diz assim: visita ao doutor Pacheco. Eu não sou herói. Carrego o verbo do poder calvo, ralo, raso e calmo. No calo e no calor de quem merece mais do que só 7 palmos de terra. Não tenho pratos nem talheres, mas quero uma ceia farta, cheia de paz, pão e poesia. No saculejo popular da feira e do feirante, que grita com pudor, poder e alegria, que nunca será doutor. E na labuta do dia a dia trago não o verso, mas o reverso do pouco que os outros querem que eu não seja. Graduado, deformado, medrado, imediado, num sonho indignado, nesse mundo desalmado, no subejo do beijo da ilusão, que só entende o que é emoção. Metido, intrometido, retido, revestido e destemido, carrego em mim a pólvora e a paixão. Dispenso a bravata, não penso em mamata, pois sei que o povo reluta, vive no verbo do verme, de um germe que transmuta entre a luta e a revolução. Doutor. Eu não sou doutor. Muito obrigado, Brasil, por essa oportunidade de estar com vocês. Depois eu vou agradecer ao Severino de Maria e a quem nos escuta ou nos assiste. O meu abraço e a minha alegria de participar com tão augusto
convidado, que é o Wesley Ribeiro. Certo, prazer todo nosso. A gente chegou no final aqui de nossa primeira edição, a edição piloto desse podcast, que é um programa que é também um programa de rádio com imagens. Wesley Ribeiro, você vai ficar, então, com suas considerações finais para a gente fazer o encerramento. Fique à vontade. Caro Brasil, nosso amigo ali, o doutor Pacheco, né, eu fico feliz, né, por estar aqui tentando levar essa mensagem que a leitura de Clarice Lispector é necessária, não só a leitura de Clarice Lispector, mas a nossa literatura, né, nós precisamos estar lendo, né, interpretando a realidade, né, a leitura do mundo, né, precede a leitura da palavra. Então, falando dessas palavras aí do Paulo Freire, né, eu considero que nós precisamos ler, né, a mensagem principal é um convite, né, a essa obra fantástica, a nossa literatura, que ela não pode ser deixada de escanteio. É fundamental a gente preservar, né, essa paixão pelos livros de Clarice e dos nossos autores em geral. Perfeito, professor Wesley Ribeiro. A gente encerra aqui esse programa piloto, que foi uma experiência marcante para nós. Agradeço a presença do Wesley Ribeiro, este programa, que é um podcast, e é um programa emitido à besta, mas que ele acontece. Ainda estou perturbado aqui, que eu não sei quem é essa participação especial, se é o Augusto, se é o Severino, se é o doutor Pacheco, mas aí a gente vai estar sempre aqui pelo YouTube, pelo TikTok, com vocês, sempre com uma pessoa entrevistada diferente, ligada às artes em geral, sempre com a poesia, o tema, mas as artes pode ser a literatura, pode ser a música, pode ser o teatro, o cinema. Então, a gente encerra aqui aporias e poesias, muito além da utopia. Até mais. Se o mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado a palavra poesia. Emburrecer, eu vou rezar pra chover palavra, sabedoria. Se o mundo andar pra trás, vou escrever num cartaz a palavra rebeldia. Se a gente desanimar, eu vou colher no pomar a palavra teimosia. Se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania, pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra